Tentativa fracassada de Vanderlei na justiça e troca de farpas entre ele e Laurez e mais do cenário político tocantinense. Essa reviravolta que aconteceu nos últimos dias ainda dá muito o que falar. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, vem junto com a gente para mais conteúdos como esse. Eu sou o Júnior Guins e estou sempre por aqui com você. Essa semana, eu nem repercuti muito, mas essa semana o governador afastado, Vanderlei Barbosa, tentou de alguma forma no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus ou algo do tipo para poder retomar ao cargo e aguardar a investigação de fato como governador e não afastado pelo prazo de 180 dias, aquela coisa toda, e acabou não conseguindo. Inclusive a própria defesa não era otimista com esse pedido nesse momento, vai tentar de alguma outra forma fazer com que Vanderlei retome ao poder. E ele e Laurez acabaram trocando farpas. O Laurez falou que o Vanderlei teria triplicado a dívida do Estado, o Vanderlei se defende falando que tinha aval do Tribunal de Contas, enfim. É um pouco do enredo dessa discussão no Tocantins nesse momento. E o cenário mudou completamente, né? Porque agora Laurez está mais forte do que nunca, independente da volta ou não do Vanderlei, que não deve acontecer num curto espaço de tempo. O Vanderlei, se conseguir retomar, vai demorar. O Laurez ganha força e consegue promover algumas mudanças significativas e ganhar musculatura para as eleições de 2026. E acaba remanejando e fazendo com que todos os outros adversários e postulantes repensem suas candidaturas, o que é natural. Por exemplo, o Amélio Caires tem que repensar tudo, porque ele era o candidato, pelo menos postulante a candidato do governador Vanderlei Barbosa. E com o Vanderlei afastado, ele perde força, evidentemente. Será que vai continuar no páreo? Será que não vai continuar? E aí tem a situação da Dorinha, que continua na mesma posição. Ela talvez um pouco mais próxima do Laurez do que estava de Vanderlei, mas ela ainda acaba sendo a candidata de oposição, e enfim, tudo isso. Mas eu quero pensar e fazer você refletir sobre a situação do Vanderlei Barbosa. Porque Vanderlei está numa posição muito peculiar nesse momento. E por que peculiar? Porque Vanderlei tem os dias contados para o final do mandato. Ele retornando hoje, por exemplo, ele tem um ano e 3 meses para terminar o seu mandato, um pouquinho mais do que isso. Se demorar 3, 4 meses, 2 meses para retomada, cada dia ele passa a ter um dia a menos. E qual seria o objetivo de Vanderlei? Porque expressamente nesse momento, e a gente tratou disso aqui no canal, Vanderlei não pode concorrer, porque ele, por mais que o STF devolva Vanderlei ao cargo, não vai terminar o processo no Superior Tribunal de Justiça. Então, ele não terminando o processo, o Vanderlei continua ainda de alguma forma inelegível, porque a gente já mostrou aqui que Vanderlei, pelo pedido de impeachment solicitado por Carlos Amasta, Vanderlei precisa ser absolvido no STJ ou então, e repare, ser absolvido no STJ é diferente de ser conduzido ao cargo, são duas coisas diferentes. Ou então ele precisa que o processo de impeachment dele seja colocado em votação na Assembleia e seja rejeitado pela Assembleia. Só que qual seria o interesse, por exemplo, de Amélio Caires, nesse momento, retomar Vanderlei ao cargo, colocar o processo de impeachment para votação, para cancelar, sendo que a renúncia de Vanderlei Barbosa ela não é interessante para Amélio Caires. O Amélio quer um Vanderlei no cargo até o último dia, para que ele apoie como candidato a governador, sendo candidato do atual governo. Então a situação do Vanderlei é muito complexa. Vanderlei, na minha opinião, e não sou ninguém para dar opinião para alguém muito mais poderoso, né? Eu não gosto de fazer isso, mas para mim, na minha opinião, Vanderlei precisa olhar muito mais para a sua defesa do que qualquer outra coisa. Eu acho que a retomada de Vanderlei ao poder, para mim, nesse momento é uma coisa, claro, tiver como cadeira de governador, sempre é bom. Mas eu acho que talvez ele se preocupar com a defesa, se preocupar de alguma forma em renunciar para que o seu filho possa concorrer a deputado federal, alguma coisa assim, e ele ainda conseguir ter uma influência política para a sua defesa, seria muito mais interessante do que ficar brigando para retomar o governo, sendo que para ele, nesse momento, a situação é muito complicada. Mas ele que é o governador eleito, apesar de afastado, ele sabe muito mais o que faz e sabe aonde deve concentrar suas forças nesse momento.
Certo, gente? E aí, gostou desse conteúdo? Não gostou? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Se quiser deixar o comentário aqui e participar do nosso debate, você sempre é muito bem-vindo. Um abraço, até mais. Fui!